Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando nossas vidas, amém? Eu esperava o grupo cantar uns 3 hinos, como de costume, cantou só um. Então, no final da mensagem, a gente vai repetir o hino. Porque está combinando mais ou menos com a mensagem, com o estudo da EBD, né? Né, pastor? Aí a gente fica meio nervoso, pega pouquinho, aí inteira com a música. Vocês estão bem, né? Graças a Deus. É bom estarmos aqui, né, irmão? Mas ao mesmo tempo que é bom, é uma responsabilidade grande. Mas é preciso, não é? É preciso fazer o trabalho, é preciso estar na igreja. Eu vou convidá-los, sentados mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor aí em Lucas. Em Lucas 24. Nós vamos ler o verso 49 de início. Lucas 24, verso 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos orar a Deus. Deus e Pai, nós agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito nas famílias, na igreja, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus naquela cruz. Agradecemos a graça, poder e a misericórdia do Senhor em nossas vidas, que renova a cada manhã. O salmista diz no capítulo 3, verso 5, que nós dormimos, acordamos, o que sustenta. E hoje Ele nos sustentou, nos acordou mais um dia, não passei mais apenas um dia na nossa agenda, mas para que estivéssemos aqui, louvando, agradecendo e adorando o santo e bendito nome. Nos usa como instrumento aqui, toda a igreja possa ser edificada com o poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas 24, 49. Após a morte de Jesus Cristo, os discípulos ficaram confusos, digamos assim. Alguns deles já tinham o contexto desse mesmo capítulo de Lucas que vai dizer, vocês conhecem, que muitos já tinham voltado a fazer as suas práticas. Lembram dos 2 discípulos no caminho a Emaús? Jesus ressuscita e vai buscá-los. Então, essa passagem aqui, Jesus aparece, reúne com eles ali no cenáculo e dá uma ordem: ficai em Jerusalém. E a ordem aqui está no imperativo. A ordem aqui não é se vocês puderem, se por um acaso der certo. A ordem de Jesus aqui é imperativa: fica aí. Até que Jerusalém aqui, essa cidade é o centro da vontade de Deus. Jerusalém sempre foi, desde o início, o centro das atenções. Quem gosta de assistir jornal e ler jornal sabe do que acontece em Jerusalém, até hoje. Então ali o sangue de Jesus foi derramado, coisas extraordinárias aconteceram e acontece até hoje ali em Jerusalém. Perseguição. Mas ali também em Jerusalém acontece vida eterna para a igreja, para a humanidade. Então fiquem aí até que. Irmãos, como é difícil nós vivermos no centro da vontade do Senhor. É fácil para você? Porque para mim não é. A carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, se a gente for deixar, não é? Mas precisamos
viver no centro da vontade de Deus, onde uma vez a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Então vamos continuar no centro da vontade de Deus, que Deus tem bênçãos para nós. Agora é preciso obedecer. É preciso esperar o tempo certo de Deus. Na nossa vida é assim. Para a gente conseguir algo do nosso interesse, algo que a gente gosta, é preciso fazer coisas que a gente não gosta. Para encher do Espírito Santo de Deus, precisamos fazer o quê? Então, na nossa vida é assim. O problema nosso sempre foi, sempre será, esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo certo de Deus. Às vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, tem base com isso aqui, porque nós não queremos submeter à vontade dele, a vontade do Espírito Santo de Deus. Vocês conhecem a história de Sansão, conhece? O que aconteceu com aquele homem, porque não esperou o tempo certo de Deus. É ela, meu filho, não, ela agrada os meus olhos, é ela e acabou. Perdeu a vida, perdeu os olhos. Foi puxar um moinho lá de boi, parecendo um palhaço, e a turma batendo palma. Por quê? Porque não obedeceu, não esperou o tempo certo de Deus. Lembra de Saul? Foi fazer sacrifício aonde não era para ele se meter. Então muitas vezes nas nossas vidas é assim. O bezerro de ouro, lembra? Moisés estava no monte, a turma não esperou descer. E tem algumas desobediências na nossa vida que a gente conserta no dia seguinte, outras a gente leva para toda uma vida. Outras a gente causa toda uma família, toda uma sociedade, por causa de certos tipos de desobediências. Então a ordem aqui é imperativa, fique aí, até que do alto. A promessa aqui é do alto. Porque de baixo, a gente espera o que daqui de baixo? É do alto. Os discípulos de antemão, eles já sabiam um pouco sobre essa promessa. Os profetas falaram, Joel fala dessa promessa, derramado do Espírito Santo de Deus, né? E se você for lá em João, capítulo 16, verso 7, a palavra de Deus vai dizer o que ali? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Olha o trocadilho. É para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro, falando do Espírito Santo, ele não virá. Então o que é que a gente aprende aqui nessa passagem? Que para o Espírito Santo descer, Jesus tinha que subir. Mas se eu for, eu o enviarei. João 16, 7. Ficai aqui ante que. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Olha o verso 4 de Atos 1, o que diz? Atos 1, 4. E estando com eles, Lucas também é o autor de Atos, então vai ser bem parecido aqui, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Está vendo aí? Mais uma vez. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem
de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse-lhes: de mim ouvistes. Eles já tinham ouvido dessa promessa. Não era algo de novidade, nem diferente da vida dos discípulos, não. Eles já tinham ouvido. Eles já sabiam, eles já tinham sido instruídos sobre essa doutrina. Agora, o mesmo capítulo 1 de Atos, ao verso 12, o que diz? Vai comigo agora no 12 de Atos 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. Os discípulos estavam querendo cair fora, e Jesus foi lá e trouxe, né? A distância do caminho de um sábado, verso 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Não é aquele Judas lá, não. Verso 14 agora. Chama a atenção da igreja no verso 14. Todos, estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica, orando e suplicando. Qual a diferença, irmãos, de orar e suplicar? Mas todos eles estavam ali orando e suplicando. Com certeza eles estavam ansiosos, desejosos, para que essa promessa se cumprisse ali na vida deles. Essa igreja de Atos, a gente vai sempre, esse livro de Atos, a gente vai sempre observar esse verbo, perseverar. Principalmente no início do livro, perseveravam, unanimemente, perseveravam, oravam, suplicavam. E era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Diferente da igreja do século hoje. Igreja vazia. A igreja vazia do Espírito Santo de Deus. Mas aqui eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam desejosos. Eles estavam tão desejosos, vai comigo aí agora no mesmo capítulo 1, verso 10. Diz assim: estando com os olhos fitos no céu. Onde os olhos deles estavam fitos? No céu. Diferente um pouco dos nossos hoje. Que dos nossos olhos estão afitos, parece que em muitas coisas aqui da terra. Se esperávamos em Cristo só nessa vida, Paulo diz que somos os mais miseráveis de toda a humanidade, de todos os homens. Fitos os olhos no céu. Olha o verso 11 para completar. Os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Continuavam orando, suplicando e olhando para o céu. A promessa era certa, porque as promessas de Deus não falham, mas de antemão eles não sabiam o dia nem a hora que a promessa ia acontecer. Então eles ficavam ali orando, suplicando e de olhos fitos no céu. Agora, Atos capítulo 2. Como é que o capítulo 2 de Atos começa? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. A promessa cumpriu? Por que cumpriu? Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Não importa o tempo que passou, que demorou, mas a promessa aconteceu. Pentecostes, irmãos, era uma festa judaica que celebrava 50 dias após a Páscoa. Então vamos fazer uma matemática simples aqui. O Pentecostes, eles ficaram quantos dias orando para que o Espírito Santo descesse, para que o Pentecostes acontecesse? 10 dias. Porque se Jesus Cristo, depois da morte, ficou 40 dias na terra, para ser assunto ao céu, e no dia de Pentecostes aconteceu essa promessa, então eles ficaram ali reunidos, orando e suplicando 10 dias.
Eu e você conseguiria? Quantos dias suplicando, orando, jejuando? Quantos dias a gente conseguiria? Os nossos cultos de oração hoje, não estou falando aqui, no geral, são os mais vazios. Em casa eu não sei como é que estão os nossos momentos de oração e culto doméstico, eu não sei. Mas a igreja de hoje está vazia do Espírito Santo de Deus. Precisamos clamar. Clama a mim, nós precisamos buscar. Então, de repente, o verso 2 vai dizer aí, ó, e de repente, eles estavam ali reunidos, orando, suplicando, e de repente, Jesus não tinha avisado para eles, ó, vai ser essa hora, vai ser esse dia, vai ser no dia do Pentecostes, não. Ficai aí até que. Ficai aí até que do alto sejais revestidos de poder. Então, de repente, 10 dias orando, suplicando e buscando. E o versículo aqui, se a gente continuar lendo, vai dizer: de repente veio do céu um som. Em João 14, Deus tem uma promessa para nós, que Ele ia e voltaria, também não marcou dia nem hora. Em Mateus 24, 36, diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, unicamente o Pai. Mas tem promessa para nós também. O que é que nós estamos fazendo para... Estamos ansiosos, orando, suplicando? O que é que a igreja faz hoje? Porque nós somos a igreja de Jesus. Então veio como um som. Para os dias de nosso, hoje o som que vai vir é o som de uma trombeta. Aqui foi como o som de um vento impetuoso. E Jesus evangelizando Nicodemos, João 3,8, ele diz: ó Nicodemos, depois de Nicodemos fazer aquele tanto de pergunta, né? Como é que eu posso voltar para o vento da minha mãe? Como é que eu posso... Ó Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve a tua voz, não sabe para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele Nicodemos que é nascido do Espírito Santo. Aí Nicodemos, como pode ser isso? Como pode ser isso? E de repente, o Espírito Santo de Deus veio como um som. E a igreja e os irmãos que estavam ali reunidos, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas. O verso 4 diz: e todos, ao verso 4 aí de Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Todos quem? Todos que estavam ali reunidos, todos que esperaram, todos que obedeceram. A igreja aqui tinha aproximadamente 500 membros na época, mas 120 ficaram aqui, obedecendo, esperando, orando, suplicando. 120 ficaram. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E se a gente for continuar lendo aí, o verso 5 vai dizer o quê? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações,
que estão debaixo do céu. Verso 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A multidão de fora estava confusa, mas os que receberam o poder do Espírito Santo 120 falaram na mesma língua. Todo mundo. Diferente lá da Torre de Babel, lembra? Que lá Deus confundiu a língua deles. Irmãos, quando Deus está no projeto, dá certo. Quando Deus está no meio do negócio, dá certo. Mas quando Deus não está, no negócio, e assim como essa promessa aconteceu aqui para aqueles irmãos ali no dia de Pentecoste, João 14 vai dizer que ele foi e voltaria para nos buscar. Que dia? Que hora? Que tempo? Continuamos orando, buscando. No verso 4 aqui de Atos 1, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ao verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Era a promessa também que eles já sabiam. Ao verso 6, aqueles pois que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles queriam saber logo que dia era, que hora era. Não cabe a nós ficar questionando Deus. A Bíblia diz que as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. O que nós podemos fazer é obedecer. Ficai aí até no Novo Testamento, o derramamento do Espírito Santo de Deus é para invocar o nome do Senhor Jesus. É para nos dar sabedoria. O poder de Deus que vem do alto é para nos dar sabedoria, para continuar fazendo o trabalho dele, e não fazer questionamento, por que isso, por que aquilo. Quem és tu para que me replicas? O poder do Espírito Santo é para fazer a obra, e não questionar a obra. E Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo vai dizer, orando, verso 18 vai dizer, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança, e suplicando nisto, com toda a perseverança, e suplicando por todos os santos, verso 19, e por mim, olha essa oração de Paulo aqui, ó, verso 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. Sabedoria, o Espírito Santo é para isso, é para nos dar sabedoria, como falar. Sabedoria como falar, como responder às pessoas, como pregar, como evangelizar, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá no meu trabalho, lá na rua, lá de frente do meu vizinho. Dentro de casa a gente está com falta de sabedoria, o vizinho olha, ó o crente. Então, o Espírito Santo é para isso. Não é para pular da cambalhota, não. É para saber falar. Com temor, com sabedoria. Lá, quando eles receberam a unção do Espírito Santo no Pentecoste, a multidão do lado de fora, parece que está bêbado. Aí, quando Pedro pega a palavra e prega, 3.000 almas convertem. Não, mas aqui não tem ninguém bêbado, aqui é o poder do Espírito Santo. E aquele Pedro, que não tinha muita sabedoria nas palavras, agora é o Pedro que prega a palavra e 3.000 almas convertem. A diferença do poder do Espírito Santo é para saber falar. Pedro não era aquele homem que qualquer coisinha cortava a orelha de um e tal e tal. Ó Pedro aqui agora, eu fiquei perguntando, Jesus, por que não foi João? O João não pregou essa palavra, não é Pedro. O vento sopra onde quer. Ele usa quem quer. É Pedro. É Pedro que vai pregar. O Espírito Santo é para isso, para nos dar sabedoria, autoridade.
Então, de repente veio. E as promessas de Deus para nós hoje, em 1 Coríntios 15, o versículo 52 diz assim: no momento. Assim como lá foi de repente, aqui Paulo diz, no momento. No versículo 51 ele já diz: eis aqui vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. O que é mistério? Mistério é mistério. Verso 52, num momento. Se lá foi de repente, agora é num momento. Não abrir e fechar de olhos. Esse momento que eu estou aqui, eu já abri o olho e fechei os olhos umas 1.500 vezes. Ninguém percebe. É rápido. É no suar da trombeta. Irmãos, que Deus nos ajude a continuarmos firmes, nos orando a Deus, suplicando, pedindo a Deus sabedoria em tudo, porque o soar da trombeta a qualquer momento pode acontecer. Que Deus nos ajude, a igreja de pé e o grupo finalizando com um hino para nós. Que Deus nos abençoe. E a igreja de pé. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai. Dá o poder, nos dá o poder. Revive o nosso coração. Dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém.